Graça e paz, amados. Glória a Deus. Que bom que esse dia chegou. Como eu gerei expectativas para estar conhecendo essa casa, essa família. E eu creio que se eu criei expectativas, o céu também criou expectativas quanto a essa reunião. Eu quero agradecer desde já o convite da Igreja Presbiteriana Celular em Cristo, pastor Isabel, que mesmo de longe tem acreditado naquilo que o céu me delegou, me entregou para exercer aqui na terra. E acabei sabendo que a gente tem uma amiga em comum muito querida, por sinal uma xará, a pastora Paula. Eu quero agradecer ao pastor Isabel, pastor André, toda essa equipe maravilhosa, a Mari, que eu tive prazer de conhecer também. Né? O pessoal do instrumental pode vir para cá, vamos fazer um barulho aqui, em nome de Jesus. O Eduardo, que me recepcionou hoje, agradecer a Gabi também, que prestou ele para poder me ouvir. E a outra filha da pastora também, eu disse para ela que isso não é útero, né? É um negócio aí. Estou muito feliz de estar aqui, eu sinto a graça de Jesus, desde o momento que o tema foi liberado para a gente, me fez pensar em tanta coisa, e Deus ministrou uma palavra no meu coração, dentro de uma mensagem que eu já tenho caminhado com ela. Enquanto a gente vai cantar aqui, eu queria te convidar para você abrir sua Bíblia, no livro de Ruth, capítulo 1. Nós vamos, dentro desse texto, discorrendo sobre 3 histórias que se cruzam e no final delas atingem um propósito muito maior. Eu vou liberar uma canção aqui, liberar essa palavra. E acabei de compartilhar com vocês que eu tive o prazer de conhecer essa família apostólica, saber um pouco aí atrás da vida ou da história da pastora Isabel, que vem lá do Rio, é carioca, né? E até o final do curso você vai ver que a gente vai se soltando, né? A gente começa devagarzinho, daqui a pouco se solta. Estou fingindo a fina, pastora, mas a gente é lá da Baixada. Daqui a pouco a gente vai. Mas o que eu preciso falar com você? Sobre um pouco hoje da história do pastor Isabel e da sua família. De vocês eu não sei nada. Eu vou repetir. Sobre a história sua, sobre a sua história, eu não sei nada. Mas a Bíblia que rege a minha vida é o meu manual de fé, e é uma verdade, é a espada, é a palavra, é água. A Bíblia, você trouxe o seu exemplar? Olhe para ela e pegue a sua Bíblia. A Bíblia, ela traz uma informação sobre a sua história, sobre você. E antes de eu começar a ministrar, eu queria liberar essa informação sobre a sua vida, porque talvez eu saiba e você não. A Bíblia vai dizer assim: antes mesmo que você fosse gerada no ventre da sua mãe. Vamos lá? Antes mesmo que você fosse gerada no ventre da sua mãe, o Eterno te escolheu. Me ajuda aqui. Tenha percepção agora, dá uma boa olhada no celular, e carioca faz isso, tá? Eu vou pedir que você participe comigo durante essa palavra. Dê uma boa olhada por ela. Provavelmente você está sentado lá de uma amiga. Então, se você está sentado lá da sua melhor amiga na direita, eu vou te pedir que olhe com carinho para aquela pessoa que você não tenha tanta intimidade, que talvez esteja no lado oposto. Então, por quê? Vamos fazer desse momento aqui um momento para a gente ampliar o nosso raio de amizade, de tempo de uma nova mudança. Quem sabe você está sentado lá dentro de uma nova amiga que vai brilhar um novo tempo para você. Fala para quem está na direita, não fica muito com ciúme não, mas eu vou tentar fazer amizade com essa aqui. Olhou para ela, você vai tomar percepção agora e receber essa informação. Você está sentada do lado de uma escolhida. Amém. E essa palavra para ela: você é escolhida. Você não é fruto do acaso. Você não é fruto de uma gravidez indesejada. Você não é fruto de uma traição. Você foi escolhida. E o céu não erra. O céu não erra. Amém. Entendeu? Não termina ali, vai dizer ainda:
ativada hoje aqui. Ana, eu já profetizei. Eu já gostei. Eu já vi o som. Mas ao longo da história da minha vida, foram tantos percalços, tantas dificuldades, que eu já não profetizo mais. Que eu já não entro mais. Que eu já não escuto mais. Sabe, instalação elétrica antiga de uma casa, pastor Isabel? Quando a gente às vezes vai ligar lá o ar-condicionado, quando a gente vai ligar lá a escova, de repente a chave desarma lá fora e faz aquele barulhinho que desligou tudo, né? Talvez a vida te bateu tanto que a chave do modo profeta desligou. Mas eu estou vindo lá de Xerém para liberar uma palavra. Tem barulho de chave sendo ligada. Nunca foi tão necessário Deus levantar profetas e eu mais longe, levantar você, mulher, como profeta, profetizar nesse ambiente que foi preparado para receber a nossa adoração. Hoje é fácil, mas a ordem do altar hoje é volta para casa profetizando. Não vai ser a pastora que vai ser usada lá, naquele ambiente que Deus te plantou. A profeta é você, a profeta é você, a profeta é você. Entendeu aqui? Enquanto eu canto aqui, o som está não dela não. Que além de você estar sentado do lado de uma profeta escolhida, você está sentado também do lado de alguém que eu pretendo, conhecendo hoje essa família, eu pretendo passar a eternidade todinha adorando a Jesus com você. Dá uma olhada para essa crente que está do seu lado, vê se ela tem cara que vai passar a eternidade toda com você. Vê? Já olhou? Então, quando eu canto aqui, você vai fazer o quê? Profetizar. Profetizar. Eu posso até estar aflita, mas nunca derrotar. Eu posso até chorar, eu posso até chover, mas no amanhã
Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, senão a morte, me separe de ti. Acredito que nós, mulheres que somos mais detalhistas, já lemos esse texto ou esse verso. Quem aqui já teve a experiência de ler essa frase num convite de casamento? Faz isso assim com a mão, com a sua mão, né, família? De repente, até no seu convite de casamento está escrito isso aí, né? Seu povo vai ser meu povo, sua terra vai ser minha terra, sua família vai ser minha família, seu Deus vai ser meu Deus. Isso aí é a primeira conta, né? Porque aí daqui a pouco pensa, essa conta aqui é sua. Está aqui no menor. É um verso um tanto poético e romântico, poderoso. Mas o que eu queria trazer para você é que momento da história de Ruth ou de Noemi, essa palavra, essa aliança, essa declaração foi liberada. A história de Ruth vai ser ligada agora à história dessa família que está saindo de Belém. E está saindo de Belém, que significa casa do pão. Na verdade, eles estão saindo de Belém de Judá, que é a casa do pão, e ainda Judá, que significa louvor. Porque nesse momento da história, no capítulo 1 de Ruth, nós temos a informação que uma fome assola a terra. E qual é o momento aqui da história do povo de Deus ou do povo de Israel? O livro de Ruth se inicia justamente quando acaba o livro de Juízes. E a gente sabe que no livro de Juízes, o povo de Israel, o povo da promessa, o povo escolhido, ele vive um círculo vicioso em se afastar da presença de Deus, menosprezar o pacto da aliança. O povo esse escolhido, separado, liberto do cativeiro, que ao sair do Egito, liderado por Moisés, e já na morte de Moisés, agora liderado por Josué, e prestes a entrar na terra prometida, prestes a entrar em Canaã, recebe uma ordem de Deus. E aqui é interessante, quando a gente pega o livro de Josué, no capítulo 1, Deus parece que prepara um cenário, puxa uma cadeira, tira Josué do meio do povo. Se você se atentar, são 9 versos no capítulo 1 de Josué, onde só Deus fala com Josué. Quem é Josué, gente? É o sucessor de Moisés. Um guerreiro, um homem que tem dia de luta, de espada, de peleja. Vai caber a Josué uma função não nada fácil, que é agora tomar o lugar de Moisés, depois da morte de Moisés, e liderar o povo e fazer o povo entrar na terra prometida. No capítulo 30, o livro de Deuteronômio, Israel, a nação de Israel, está planteando a morte de Moisés. A história de Moisés está se encerrando ali. Naquele cenário, eu preciso que você entenda isso para a gente decorrer aqui bem rapidinho. O povo que está pranteando, e quem está morto é Moisés, o libertador, o líder, aquele que detinha a palavra profética, uma promessa que o povo seria livre do cativeiro egípcio e entraria na terra prometida. Mas a gente sabe que esse povo, ao cruzar o Mar Vermelho, que abre de forma extraordinária e inexplicável, ao pisar no deserto
e ver que na terra prometida tinha antigos moradores. A ordem era: veja a terra, traga notícias da terra que é de vocês. Os espias vão se chegar em direção à terra agora, ou perante a terra, e eles não conseguem contemplar a promessa, porque eles não tiram os olhos da dificuldade. Tinham moradores da terra, eu não estou aqui minimizando o que eles estão vendo. Eles estão vendo ali fariseus, ananeus, homens como gigantes, perversos e maldosos, que sacrificavam seus filhos em holocausto aos seus deuses. É isso que eles estão vendo. Mas a grande questão é, eles estão debaixo de uma palavra profética: a terra é tua. A ordem de Moisés é: contempla a terra que é tua. Eu chego diante da terra que Deus já disse que é minha e não consigo tirar os olhos da impossibilidade. Eu já quero aproveitar essa palavra e liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Que hoje tenha um ajuste de foco. Eu vou liberar de novo. Hoje vai ter um ajuste de foco. A tua visão vai contemplar a terra que é tua. Pode ter alguém na terra, mas tem profeta para liberar uma palavra hoje nesse ambiente. Quem não é de casa vai sair agora. Levanta a mão em direção à tua casa, porque o Espírito me impede a dizer isso, pastor Isabel. Tem mulheres aqui nessa reunião que esperem que esse culto demore a acabar, porque tem paz aqui, mas não tem paz em casa. Mas tem profeta aqui comigo para liberar uma palavra. Quem não é de casa vai sair agora. Se por um caminho veio, por 7 caminhos, sai agora em nome de Jesus. A gente sabe aqui, é um povo que eu vou lembrar isso, vai voltar agora para Moisés e vai dizer: Moisés, era melhor termos ficado no Egito, vamos morrer aqui, não precisa nada. O povo está rasgando a roupa, está desesperado. É esse povo agora, oscilante na fé. Vou repetir: esse povo que é oscilante na fé, ora adora, ora murmura, ora celebra, ora maldiz, que está planteando agora a morte do líder. Quem está nesse cenário? Josué, que vai ser o sucessor. Mas Deus, que conhece a nossa história, também conhece as nossas emoções e fragilidades. Ele tira Josué desse cenário, prepara o ambiente agora e vai dizer para o guerreiro: senta. Josué. E eu gosto de Deus porque Deus não conta a minha verdade, nem minha história. Ele vai dizer assim para Josué: Josué, Moisés morreu. Se fosse a gente tentando animar uma amiga, você ia falar assim: você sabe, né? Já viu, né? Vamos lá, né? Você é nova, vai. Eu gosto de Deus que Deus não conta pela metade, não. E vamos aproveitar que a gente já está nisso aqui, pegou a mão dela e fala assim: morreu, acabou, vira a página, passou. Mas o bom de Deus que ele continua dizendo: Moisés morreu. Ah, não solta a mão dela não, porque é profecia. Moisés morreu, Josué, mas a promessa está de pé. Eu vou repetir: Moisés morreu, acabou, página virada. Essa história termina aqui, mas a promessa não perdeu o prazo de validade. Eu não sou homem para mentir, filho do homem para me esquecer. Morreu, mas a promessa está de pé, de pé, de pé. Pega a mão dessa querida e fala: não está fora do prazo de validade, não perdeu a validade, ele não se esqueceu. Está de pé, está de pé. Mas a ordem para Josué está de pé, é tua. E Deus ainda vai dizer para Josué: levanta e vai. Levanta e vai. Tomar posse da promessa, Deus disse que é tua. Peraí, vou melhorar isso aqui. Ele já liberou a promessa. Se posicionar nela depende de você. Conquistar ela, entrar nela, tomar posse é contigo. O bom de Deus é que, diferente das minhas amigas, eu vou entrar no momento aqui da minha história. Tem 1 ano e 7 meses que Deus para si tornou meu marido.
e não poderão ser ultrapassados. Filipe, cumprindo o propósito dele aqui, Deus levou ele, né? Eu não entro pelo caminho de querer entender, eu entro no caminho de confiar. Então Deus fez isso, a gente continua caminhando, mas nesse processo que é frágil, tem algumas pessoas que pegaram minha mão e até hoje não largaram. Caminham comigo, vão comigo para as igrejas, me ajudam com os meus filhos. Por melhores que as minhas amigas, os meus parentes, os meus pastores sejam, eles ficam offline. A vida continua depois do luto, e isso é uma certeza absoluta. A vida continua, apesar da minha vida agora estar continuando de uma forma que eu não esperava. Mas por mais presentes e por mais amada que eu possa ser para os meus amigos, eles ficam offline, eles vão embora. Mas Deus está dizendo, Josué, levanta e vai, toma posse da terra. Mas o bom de Deus, ele vai dizer: por onde quer que você for, Josué, eu vou contigo. Aonde você pisar, a terra é tua. Se você passar pelas águas, eu passo. Passar pelo fogo, eu passo. Josué, eu não fico offline. Josué, eu não vou embora. Eu sou socorro bem presente na hora da angústia. Eu não vou chegar. Eu já estou. O povo entra na terra sob a liderança de Josué. Mas nesse momento da história, esse povo que viu tanto milagre, viu a mão forte de Deus manifestando, quebrando o cativeiro, mudando a história. Esse povo adentra na terra prometida. Havia alguns remanescentes da terra lá. Não dá para entrar nisso aqui, porque a ordem era matar. A ordem era exterminar os remanescentes da terra. Um povo perdido, perturbado, prostituído, profano. A ordem era mata. Mas aí pequenas concessões são feitas na história que abrem brechas. E agora não é a fé do povo escolhido, do povo de Deus, que vai contaminar os antigos moradores da terra. É o mau comportamento desse povo que vai deturpar a história de Israel. Israel agora começa práticas de idolatria. Israel se relaciona com o povo, mas o povo se volta contra Israel. E o povo que foi liberto do cativeiro agora está cativo de novo. E Deus levanta nesse momento um livro de Juízes, homens para libertar o povo, porque o povo orava, Deus entrava em ação, o povo era liberto. E enquanto o juiz vivia, o povo estava próximo a Deus, aliançado com Deus. O juiz morria, o povo fazia tudo novamente que era mal aos olhos do Senhor. E o texto vai dizer até que de forma repetitiva, que o povo fazia tudo que parecia bem aos seus olhos. É nesse momento da história que o povo de Israel menospreza o pacto da aliança, que uma fome assola a terra. Repita comigo: uma fome assola a terra. E Deus usa da fome para trazer o povo de volta às presenças. É nesse momento da história que aparece essa família, a família de Elimeleque. Entenda aqui, não é a primeira vez que a fome assola a terra. Em algum momento da vida ou da história de Isaac, a crise também assola a terra. A fome assola a terra. E essa fome que eu estou liberando aqui, ou falando aqui, não é essa fome que a gente, em particular, sente, não. Às vezes a gente abre a geladeira assim de madrugada e fala: que vontade de comer alguma coisa, eu passei que não tem aqui, mas eu estou com vontade de comer. Não é essa fome, não. É uma fome onde a terra se negava a produzir. Não adianta ter poder aquisitivo se não tinha produção, se não tinha colheita, não tinha comida, não tinha onde comprar. A crise está instalada, e nesse momento da história do homem Isaac, ele está em Gerar. A crise assola a terra e está todo mundo desesperado, indo em busca de uma solução. Está todo mundo descendo para o Egito. E é nesse momento da história de Isaac que ele vai perguntar a Deus: Deus, eu posso descer para o Egito? E aqui eu preciso liberar uma palavra. A caneta da história de Isaac estava na mão de Deus. Peraí.
aqui, repetir. A caneta da mão ou da história de Isaac estava na mão de Deus. Está todo mundo descendo desesperado por causa da crise. Mas ele está falando: quem escreve a minha história é o Senhor. Eu posso. Deus vai dizer para Isaac: fica! Isaac obedece. Isso aqui me chama atenção, porque além de ficar nesse momento de crise que não era fácil, Deus vai dizer para Isaac: fica e não fica parado não. Fica e fica semeando. Olha que coisa doida aqui, pastor Isabel. A terra se ligava a produzir. E além de Deus mandar ele ficar no improvável, vai falar assim: faz alguma coisa absurda aí, vai. Semeia onde ninguém está semeando. Me ajuda aqui, mas por que Isaac obedece e faz isso? Que aos nossos olhos é tão absurdo. Porque esse menino tinha uma história com Deus. Agora aqui é homem, mas ele já foi menino. E um dia na sua história ele subiu um monte Moriá com o seu pai, que estava debaixo de uma palavra de obediência. Deus vai pedir para Abraão que sacrifique Isaac, o filho da promessa. Chegando em Moriá, o menino Isaac vai olhar para o pai e vai dizer: meu pai Abraão, tem fogo, tem lenha, tem cutelo, já está o holocausto pronto, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Vai pedir: tem fogo, tem cutelo, tem lenha, o holocausto está pronto, mas cadê o cordeiro? Cadê? É alguém ainda com uma mente limitada que aponta a escassez. Cadê? Não tem, está faltando. Eu estou vindo mais diferente para liberar uma palavra para alguém. Deus vai tocar na sua mente hoje e vai expandir a sua mente hoje. Não vai ser o tempo que aponta e pedir que aponta. Essa mente que ainda não tem experiência com Jeová de Moriá. Aí eu estou liberando uma palavra: não menospreze o seu tempo em Moriá. Está em si que está dizendo: cadê, está faltando? Ou é alguém ainda que chega dentro de casa e fala: essa parede não está boa, esse sofá não está bom, esse carro não está bom. Aí eu quero liberar uma palavra: vem profeta aqui para me ajudar. Deus vai te encher hoje com o espírito de contentamento. Eu vou liberar de novo. Deus vai te encher hoje com o espírito de contentamento. Enquanto eu não tenho aquilo que eu quero, eu celebro por aquilo que eu já recebi. Olha, eu vou liberar de novo. É para chegar em casa hoje. Olha para aquela parede que você quer fazer uma textura. Olha para aquele sofá que você quer amado e dizer: eu ainda não tenho, mas já vejo. Não importa o que virá, porque Abraão disse para Isaac: não importa o que virá, Deus proverá. Isaac desce o Moriá, não vai parar em gerar. Em um tempo de desespero, Isaac está equilibrado, porque Isaac tem história. Eu vou repetir: Isaac tem história. Alguém está desesperado, perdeu o equilíbrio, e Isaac está lá semeando. Me ajuda aqui. Você não tem noção como causou espanto hoje em quem te cerca. Você se arrumar, pegar a tua Bíblia hoje e ir em direção a essa casa. É alguém que está olhando o cenário e está dizendo: como pode? É porque só está vendo o seu momento, não conhece a tua história. Ele que obedece e fica em gerar. Semeia no improvável, vai colher 100 vezes mais. Me ajuda aqui, não vamos perder a oportunidade, não. Profetiza para ela: se obedece. Aquilo que alguém está chamando de crise, Deus vai gerar uma oportunidade. Já Elimelec que está vivendo nesse momento de crise, porque a terra vai ser assolada por fome. Eu preciso que você entenda: Elimelec, que o nome dele significa Deus
momento da crise, ele sai debaixo do governo de Deus. É aí que está o perigo. Porque a crise revela o coração. E ele decide caminhar por necessidade e não por propósito. Agora me ajuda aqui, eu preciso que você entenda. É uma fome que assola a terra. E a gente está falando com um pai de família que tem filhos, esposa, e ele está vendo que o perigo está chegando, que alguém poderia morrer por causa da fome. Eu não estou dizendo que é uma escolha fácil obedecer, mas a própria Bíblia vai dizer: é melhor obedecer do que sacrifício. Ele sai debaixo do governo. Na verdade, a gente espera, ou esperava, que aquele que tem a vida pautada, ou cresceu dizendo que Deus é o Deus da sua vida, vai esperar que Deus direcione o próximo passo, ou que Deus oriente a sua caminhada. Mas ele sai debaixo do governo e está em crise. Mas isso não é o que me assusta na vida desse homem. O problema é que ao sair por causa da necessidade, por causa da crise, ele vai pegar uma rota e ele vai em direção a uma terra. E a terra que ele vai é a terra de Moabe. Repita comigo aqui para você gravar. Ele vai em direção a Moabe. Moabe. E o que é Moabe, gente? É uma terra que tem origem no incesto da filha mais velha de Ló com seu pai. A gente sabe. Ele bebê do pai vai praticar esse incesto contra o pai. Moabe não é fruto de incesto. Se não bastasse isso, Moabe ainda foi a nação que Moisés, ao sair do Egito, pede passagem ao rei de Moabe para que pudesse chegar na terra prometida. Porque Deus, apesar de Moabe ser fruto de incesto, e a ordem de Deus é: Moisés, por onde passar, conquista e domina, mas não toca em Moabe, porque eu tenho uma história com Abraão e uma aliança com o meu servo. Você não vai tocar em Moabe, porque Ló era parente, primo de Abraão, e Deus zela pela sua aliança e pela sua história. Vai dizer: não toca em Moabe. Moisés obedece, chama o rei de Moabe e vai dizer: vou passar por aí, mas não demanda perigo, a gente só quer passar. E a cultura que dizia que o rei que recebesse essa nação atravessando o deserto, ou um povo que estivesse atravessando o deserto, era para oferecer pão e água. Me ajuda aqui. Moabe se depara agora com o povo saindo do deserto. Pega isso aqui, gente. O povo está saindo do deserto. Moisés pede caminho. Além de não deixarem o povo passar para cortar caminho, também não darem pão nem água. Israel vai ficar ali sitiado em volta de Moabe para pegar um novo percurso em direção à terra prometida. Não demandava perigo contra Moabe, mas só por estar ali já incomodava. Aí o rei de Moabe vai contratar um profeta para amaldiçoar o povo de Deus. Olha isso aqui, Isabel. Aí o profeta vem para amaldiçoar. Quando chega para amaldiçoar o povo de Deus, o profeta vai dizer para quem contratou, ou vai dizer para o rei de Moabe: não pode. Pega a mão dessa querida e profetiza para ela: não pode amaldiçoar quem Deus já abençoou. Está com medo dessa palavra de maldição? Por quê, querida? Está com medo dessa palavra que foi proferida? Por quê, querida? Sobre a sua vida já há uma palavra. Não pode, não pode, não pode ser amaldiçoada a história daquela que Deus já
gente toma uma decisão precipitada, ainda mais que minha mãe aqui vai entender, se mexer com o menino lá de casa, né? Mas agora, pegar uma rota em direção ao povo que Deus já tinha amaldiçoado, porque é nesse momento da história que Deus se volta contra Moabe e amaldiçoou. Porque a Bíblia diz: abençoarei aqueles que te abençoarem, mas amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Eu quero ver se tem uma mão bendita nesse sábado aqui para abençoar quem está do seu lado. Eu não sou da geração que amaldiçoa, eu faço parte do exército que abençoa. Pega essa mão de profeta e diga para ela: a sua história será abençoada, abençoada, abençoada. Ele parte em direção ao quê? E o texto vai dizer em algumas versões que essa partida dele era por um tempo. Ele toma essa decisão em direção ao mar, esperando que a crise dele passasse e ele pudesse voltar. É uma decisão que ele acha que não vai demorar muito. Isso aqui ele trata como se fosse um momento apenas de uma temporada em Moabe até a crise passar. Aquilo que ele chama de temporada se estende por 10 anos. E lá em Moabe, os filhos vão casar com moabitas, mas é lá em Moabe onde Elimeleque sai para buscar uma resposta para a sua necessidade e se depara com morte. Em Moabe ele morre. Em Moabe os seus 2 filhos também morrem. E qual é a síntese dessa história aqui? Para a gente liberar algumas chaves sobre as mulheres aqui. No resumo aqui desses 10 anos, nós temos 3 mortes. Vamos lá? No resumo de 10 anos, nós temos 3 mortes, 3 covas, 3 caixões, 3 histórias que acabaram. E nós temos agora 3 viúvas. Noemi, que é a matriarca dessa família, agora está viúva com as suas noras, que nesse momento da história também perderam seus maridos. Eu preciso que você entenda que o papel do homem aqui é bem verdade que a nossa geração, ou essa cultura imposta, quer diminuir ou enfraquecer o papel do sacerdote do lar, do homem na casa. Mas o papel do homem de Deus para dentro de uma casa ainda é provisão, proteção e posteridade. Eu vou repetir. Eu não sei o que pregam aí fora, mas é a Bíblia que rege a tua vida. Eu quero liberar. Tem um sacerdote na sua casa? Tem um sacerdote na tua casa? Ele ou através dele, Deus vai garantir na sua casa proteção, provisão e posteridade. Eu estou liberando uma palavra aqui. Talvez esteja desajustado lá, mas o lugar está liberando uma palavra. O que está fora do lugar vai voltar para o lugar hoje. Deus vai levantar aquele homem como forte e através dele virá provisão, proteção, posteridade. Mas agora o marido ou o chefe dessa casa está morto. Noemi, quando enterra o marido, ela não está enterrando só o amor da sua vida. Falei com sua pastora Isabel agora. Quando o Felipe faleceu e eu tive que me despedir dele, naquele momento eu tive, só ali naquele momento, eu tive o pleno entendimento da frase uma só carne. Porque metade de mim foi enterrada ali, a gente tem que aprender a viver com aquilo que ficou. Minha história de 23 anos foi com ele, e tudo que eu pretendia viver era com ele. Então, não estava enterrando só o amor da minha vida, o pai dos meus filhos, mas parte da minha história também estava sendo enterrada ali. E agora, uma nova história seria inserida na minha vida. Mas com ele,
Ele também eu estava perdendo proteção, provisão, prosperidade. Mas o bom é que eu sirvo a um Deus que me garante que Ele é o meu pão nosso de cada dia. Ele é meu pastor, Ele é meu pai. Se expande, eu fui saber disso esses dias. A Bíblia vai dizer que das viúvas Ele é até o marido. Me ajuda aqui, mas para essa cultura, quando ela enterra o marido, ela está enterrando provisão, proteção, prosperidade, continuidade. Mas a cultura dizia que se ela tivesse um filho, homem, esse menino deveria dar a ela proteção, provisão, continuidade. Mas pensa comigo aqui, minha avó falava um negócio, isso aqui lá na roça, quando ela não tinha Jesus, assim, vê se não é assim. Nada está tão ruim que eu não possa piorar. Tá rindo, né? Pastor Cristiano, né, querida? Até porque, me ajuda aqui, eu já te dei uma informação sobre essa querida que está aí, né? Mas além disso, tudo que ela é, você tem que entender, olha para ela direito. Ou está na guerra, ou é de guerra. Olha para ela, olha para ela, direito. Se está na guerra, veio buscar munição hoje, estratégia. Se é de guerra, vem buscar renovo. Aceite. E deixa eu dizer, o que eu sinto aqui é a presença dele. Eles liberam para essa casa hoje. Renovo, estratégia nova, munição para essa guerra. Olha para essa querida. Ou é de guerra, ou está na guerra. Guerra. E de guerra a gente entende, né? Pastor Isabel, presta só sou eu. Quando o negócio começa a ficar bom, você fica assim, oi? Miserável inimigo, tá vendo alguma coisa? Ixi, deve estar vindo de algum canto. Porque a gente está acostumado com guerra. E eu talvez vou te frustrar para o negócio, não vai acabar não, querido. A gente é tão de guerra, se você pudesse olhar para essa querida aí, espiritualmente falando, tem gente aqui nessa reunião. Vamos pensar aqui que o microfone é uma espada. Assim, ó. Você não está vendo não, mas ela fica assim 24 horas por dia. Na frente da casa, na porta da casa, na beira da cama dos filhos. Guerreira, 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 guerreira. E eu tenho uma impressão, pastor Isabel, que a gente vai subir assim na hora que a trombeta tocar, num abrir e fechar de olhos, quando a gente chegar junto a Deus, a gente vai chegar lá assim. Aí ele vai falar assim com a gente, mas ó, pastor, acabou. Dá essa espada aqui, menina. Me dá esse escudo. Toma essa coroa. Toma essa vestimenta. Toma essa pedra do seu novo nome. Oh, glória! E ele me garante, pega essa querida aí, faz um carinho na alma dela. Passa essa com muita delicadeza. Ele me garante, ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Mas não é nem coitada, ela tá tão ruim que não possa piorar. Morreu o menino também. Morreu, acabou. Ela tá lá em Moab, perdeu tudo. Perdeu tudo. Coloca essa vida, perdeu tudo. Não sabia nem mais por que chorar. Se pelo menino morto, pelo marido morto, pelo povo que tinha, pelo que dava para vir. Agora me ajuda aqui, porque a ciência vai dizer. Quando somos expostas, para as meninas aqui que estão contra nós, os meninos que estão aí vão pegando aí, mas é nosso, tudo nosso. Aqui, a ciência vai dizer que quando somos expostas a ambientes de dor e trauma, as nossas emoções são deturpadas, atacadas. Nós temos dificuldade de ouvir e de enxergar. Você já conviveu com alguma mulher que foi muito ferida, traída? Quando você elogia, ela acha que você está debochando. Mentira. Porque exposição a um ambiente de dor e trauma, que pode deturpar até aquilo que a gente ouve, até aquilo que a gente vê. Agora, são 10 anos sofrendo ali, pastor?
repetir. Foi em Moabe, na terra da... Perdeu tudo. Que ela ouviu dizer que Belém tem pão de novo. Ah, ajuda aqui. Pega essa mão de profeta com muito carinho. Eu não sei se você é daquele manto mais violento, se você é mais carinhoso. Pede licença a ela, coloca no ouvido dela agora. Que possa ser que nesses 10 anos, 5 anos, 20 anos de exposição a uma história de dor, de trauma, traição. Sim, pastora Ruth, já sei a sua história. Repetindo, Ruth, já sei a sua história. Já sei seu testemunho. Já sei sua obediência. Está qualificando a tua história. E agora vem uma palavra para te dar. Fica nesse campo. Fica nesse campo. Porque eu já dei ordem para favorecerem a tua colheita. Vou repetir. Pega a mão dessa querida, fica de pé com ela para a gente terminar agora. Enquanto eu libero aqui, você profetiza sobre ela. O que ela perdeu em Moabe, gente? Provisão, proteção e continuidade. O que ela não recebeu em Moabe? Ela não gerou nada em Moabe. Mas a história dela agora está ganhando legitimidade. E o dono do campo está dizendo, não é qualquer um que está dizendo, é o dono do campo que está dizendo, chegou aqui, agora quem assume a história sou eu. Peraí, libera essa palavra, essa querida. O dono do campo está assumindo a tua história hoje. Ela perdeu provisão, proteção e prosperidade em Moabe. Ele está dizendo, eu estou assumindo a tua história hoje. Fica aqui. Eu já dei ordem para te favorecer na colheita. Provisão. Eu já dei ordem para ninguém te fazer mal. Proteção. E ainda tem mais, Ruth. Eu vou casar com você. E você vai gerar. Porque agora eu vou te dar continuidade. A luz da cultura judaica, essa improvável, não poderia fazer parte da história. Mas faça essa querida entender. Deus tem uma longa tradição em usar as improváveis. Se tem uma do seu lado, fala, é Deus mesmo que vai usar, é você. A estrangeira, a viúva, amaldiçoada, que suportou, que não desprezou espíritos que ninguém queria. Agora,